Você acha, você é um artista que está comprando brigas, você faz questão de se colocar, de se posicionar politicamente, você tem este desejo. Você acha que o fato de ter conhecido o Brasil assim profundo é que formou esse artista com essa queda para a militância? Ou foi o sucesso? Eu acho que não, eu acho que a minha origem me fez com que eu me conectasse com coisas com as quais eu tivesse... eu vi muita injustiça, eu vivi num ambiente de muita pobreza. Não é que nós não éramos miseráveis, mas eu convivi lá em Rodelas. Por exemplo, a minha ligação com a OIT, com a Organização Internacional do Trabalho e a luta contra o trabalho escravo, ela vem absolutamente do fato de eu, na minha infância, ter presenciado pessoas trabalhando em condições horrorosas. E o terrível, Pedro, é o seguinte, é que eu cresci achando que aquilo era normal, era certo. O sujeito trabalhar por um prato de comida, ou trabalhar por um lugar para dormir. Acontecia muito assim, famílias que tinham mais dinheiro. Ninguém tinha dinheiro, mas a família que tinha remediadas. Chamavam uma menina mais pobre, filha de uma família, para morar na casa dessas pessoas. E essa menina fazia todo tipo de trabalho doméstico ali e vivia ali por um prato de comida, e era uma escrava. Deixa a gente explicar melhor do que a gente está falando. O Wagner é conhecido pelas opiniões que ele emite, sobre a cena política nacional, etc. Mas talvez mais importante seja o trabalho que ele faz para a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, porque é uma causa que transcende o Brasil, é uma causa da humanidade, o combate ao trabalho escravo. Olha só. Em que momento vocês entenderam que vocês estavam sendo escravizados? Assim? Eu comecei a trabalhar cedo, né? Eu nem lembro quando eu comecei a trabalhar. Criança. Porque nós fomos criados nesse meio, né? Achamos que isso era normal, né? Que, nós vamos viver, vamos crescer, a condição que Deus deu para nós, nós vamos viver disso, né? Como foi o resgate? E quando chegou a Polícia Federal, o Ministério do Trabalho, eu falei assim, que trabalho escravo? O que você está caçando aqui? Você quer tirar trabalho da gente? O que você acabou de falar. E eu fiquei, não eu só, mas muita gente... Você revolta com aquelas pessoas que estavam ali para tirar o seu trabalho, né? Aí, num certo momento, eu fiquei nervoso com aquilo. Eu falei assim, pô, velho, se vocês vêm tirar o único trabalho que a gente tem na região... E como é que era o pagamento? Como é que vocês recebiam? Olha, no meu caso, era meio complicado. Porque eu trabalhava um mês, sem pegar nenhum dinheiro. Direto. Trabalhando sem parar, né? Mas aonde eu trabalhava e não vi o dinheiro. Exemplo assim, que sempre eu trabalhava e eles falavam assim, você tá devendo isso. Todos os dias alguém pede a minha assinatura, mas ela é igual a do Kleber, da Camila, da Ana. Todas elas têm o poder de libertar 21 milhões de pessoas que ainda sofrem com a escravidão. Faça um post com a sua assinatura. Participe do movimento nas redes sociais usando a hashtag #AssinaBrasil. Assine para acabar com a escravidão moderna. Assina Brasil. Essa é uma campanha mundial, uma campanha que alguns países já assinaram. Esse número de 21 milhões é onde? É do mundo. Do mundo. 21 milhões de pessoas escravos. É engraçado que eles falaram a mesma coisa que você disse antes, que eles achavam que aquilo era normal. Eram as condições. Era normal, era o que eu achava. E hoje? Mudou nessa região? Mudou. O Brasil é engraçado, porque o Brasil, é bom quando o Brasil tem coisa boa, a gente tem que falar bem. O Brasil é dos países que mais combatem o trabalho escravo no mundo. E a nossa definição, na nossa legislação, a definição brasileira de trabalho escravo é a das mais avançadas do mundo, que no Brasil é considerado trabalhador escravo. Quem é escravizar, quem não pode sair do trabalho, impedido de sair do trabalho. Quem trabalha em condição degradante, ou seja, aquele trabalhador que come a comida junto com os bichos, que não tem não tem um banheiro para ir, não tem, enfim. E trabalhador que trabalha em condição exaustiva de trabalho, que tem um depoimento de um desses caras aí, que ele fala, eu vi o sujeito cair no chão de tanto trabalhar, porque ele era boia fria, tinha que cortar cana, eles ganhavam por produtividade, então o cara tinha que cortar, saíam de casa, do alojamento às 1 da manhã e voltavam às 10 da noite. Entendeu? Então o cara morria de exaustão. E a quarta coisa, trabalhar por dívida. Essa nossa definição, ela é a das mais modernas do mundo. E essa definição está em xeque nesse momento, né, no Congresso Nacional. Há um lobby poderoso no Congresso que vai fazer de tudo para mudar essa definição nossa. E você vai fazer de tudo? Eu vou fazer de tudo para não deixar. Não só eu, mas assim, existe uma conjunção de forças que lutam contra... Eu falei desse seu desejo de engajamento, seu engajamento concreto. Você está pagando um preço por isso? Pago, Pedro.
Pago mesmo, pago um Como preço. artista, Mas eu vou te como dizer uma pessoa? coisa, como artista, como pessoa, como tudo, assim, porque a gente vive num momento de polarização política muito grande, né? Geralmente, a inteligência vive na zona cinza, né? Entre o preto e o branco. Porém, é um momento, esses momentos de polarização, eles vêm... A Zona Cinza está um deserto, no Brasil. Tá um deserto. Mas a polarização acontece em momentos ruins, como esse que a gente está vivendo. A Zona Cinza surge quando as coisas estão, né, melhores. Agora, eu me posiciono porque eu sinto que a gente também está vivendo a história agora, nesse momento, com tudo. A história está acontecendo, né, nesse momento. Mas eu banco a minha opinião. Eu aguento o tranco. Eu acho também, é importante que eu diga isso aqui, porque eu acho que existe também uma cobrança muito grande. A polarização, ela traz tudo que existe de ruim na direita quanto na esquerda. Na esquerda, o que tem de muito ruim é o negócio da patrulha ideológica, né? Você querer que as pessoas se posicionem, coisas que falem. E tem gente que não está afim, que não está preparado para se posicionar, que não sabe bem o que dizer. Então, eu acho que os artistas não deveriam ser cobrados também para ficar falando, se dando opinião. Porque tem que dar... Você é cobrado ao contrário, por dar opinião demais. Sou cobrado por dar opinião demais. Mas eu não me sentiria bem na minha vida se eu achasse alguma coisa relativa a esse momento, se eu tivesse uma opinião e minha opinião pudesse ser ouvida por outras pessoas e junto com essas outras pessoas nós juntos pudéssemos pensar, trocar ideias e pensar em soluções, eu me sentiria muito mal se eu não fizesse isso. Eu ia me sentir muito pior. Então eu prefiro aguentar o tranco do que vem contra mim e num momento de polarização vem um monte de coisa mesmo, do que ficar calado. E daqui a pouco